o Espírito Santo e os dons seculares. E vamos manter a nossa base em Daniel capítulo 1. E enquanto você abre, deixa-me dizer o seguinte: que desde o princípio os homens tentam sempre ofuscar, no sentido de tapar, ou cobrir, ou diminuir a glória de Deus e exaltar a sua própria glória. Isso já vimos no Éden. Adão e Eva, quando pensaram na comunicação e conversa que tiveram, que podiam ser iguais a Deus, decidiram em seus corações agir de maneira que fossem iguais a Deus. Então, queriam que existisse um outro Deus fora do Deus. De facto, há no coração humano, há sempre este desejo e sentimento e esta resolução de fazer com que o ser humano seja mais notável, mais visível acima do próprio Deus. E isso de alguma maneira está misturado com a procura de fama também, a procura de reconhecimento. E você pode notar isso de muitas maneiras, que talvez ser conhecido, ser fama não é necessariamente um problema como tal, mas talvez se isso está a ofuscar a glória de Deus no que a pessoa está a fazer, já está a entrar pecado. Então estávamos a dizer aqui duas coisas inicialmente. Primeiro, que ofuscam, o exemplo é o que aconteceu no Éden. Segundo, que os homens colocam-se acima de Deus e infelizmente usam os próprios elementos ou fatores ou materiais que o próprio Deus disponibiliza. Pensa no que aconteceu no Babel, por exemplo. E por outro lado, não reconhecendo que Deus é fonte de tudo, os homens fazem o que o próprio Deus disponibiliza, mas à sua maneira, a seu belo prazer. Podes pensar um pouco sobre assuntos de namoro e sexualidade, só para você ter imagem do que estamos aqui a dizer. Fora isso que já dissemos, o que temos visto é que também no aspecto de capacidades intelectuais e de sabedoria, muitos de nós e muitas das vezes também ofuscamos a glória de Deus. Usamos a nossa inteligência para a nossa própria fama e não consideramos que as nossas capacidades, os nossos dons seculares, como se costuma dizer, vêm de Deus. Mas como vamos ver hoje, todos eles fazem parte do pacote das dádivas que Deus dá aos seus. Contudo, ao Deus dar esses dons, essas capacidades que nós estamos a chamar de seculares, Ele tem objetivos específicos com eles. Ele dá para a sua própria glória, por um lado, mas por outro lado, para que no uso dessas habilidades que nós fizermos, Ele mesmo seja conhecido, o seu próprio nome seja conhecido, aonde cada uma dessas pessoas que está a manifestar estes dons de Deus está a intervir. Infelizmente, temos pensado que esses dons, os que estamos a chamar aqui de dons seculares, não são espirituais. Separamos essas coisas do que nós chamamos de espiritual. Para nós, espiritual é quando estamos a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, e o resto do que fazemos para nós não é o espiritual. A primeira coisa que queremos declarar é que a inteligência é espiritual. Daniel e os seus amigos são o exemplo de que os dons seculares são provenientes de Deus e devem ser usados para a glória de Deus. Ou seja, tem a ver com Deus e por causa disso que são espirituais. Vamos analisar então o capítulo 1 e outros capítulos seguintes para vermos estes dons que estamos a chamar aqui de seculares. E seculares queremos dizer
aquelas áreas que normalmente não temos visto que Deus está envolvido nelas, aquelas áreas como a ciência ou a educação, que para nós é um outro pacote, onde Deus, nas cabeças de muitos de nós, Deus não faz parte ou Deus não se envolve. Então, a outra declaração que queremos deixar aqui, não só que a inteligência é espiritual, mas é que qualquer outra área de dons e capacidades que nós temos, principalmente como crentes, são áreas espirituais, porque são áreas nas quais Deus atua. Então vamos ter 3 pontos aqui para nós. O primeiro é que o soberano Deus tem controle sobre todas as coisas. O segundo é que os que sabem que Deus é soberano sobre todas as coisas devem firmar sua fé e buscar glorificar a Deus, ainda que seja contrário ao sistema. E o terceiro e último ponto da nossa abordagem esta manhã é que as capacidades que qualquer pessoa pode ter vêm do Senhor Deus e Ele as dá para que o seu nome seja glorificado. Então vou fazer aqui a leitura do capítulo 1 para o contexto geral e, como disse, vamos olhar alguns capítulos seguintes, principalmente até capítulo 4, enquanto decora o nosso tempo. Diz assim a palavra de Deus, Daniel capítulo 1, vamos ler todo o capítulo. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem do rei, quanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadreque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, concedeu Deus a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dêem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel,
deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Senhor, te damos graças e, à luz da sua palavra, pedimos que o Senhor revele-nos e o Senhor fala ao coração de cada um de nós. E desafie-nos, ao mesmo tempo encoraje-nos, instrua-nos e endireite os nossos caminhos, para que em tudo quanto fazemos, a glória seja somente para você. Por causa de Jesus, nós oramos. Amém. Então, como dissemos, o nosso primeiro assunto, são 3, é que o soberano Deus tem sob seu controle todos os acontecimentos. Se você reparar o versículo 1 e 2, verá que a Bíblia diz que é Deus quem permitiu que Israel fosse cercado e vencido pelo rei inimigo que atacou Israel. Então, Deus está a controlar até a derrota do seu próprio povo para os propósitos que ele tinha. Então, ao pensar que Deus é soberano, à luz do texto, a primeira coisa que vemos é que, de facto, Israel não está necessariamente a perder porque os soldados da Babilônia eram mais fortes, mas sim porque Deus está a permitir, primeiro, que Israel fosse sitiado, segundo, que fosse vencido. Então, Deus até é soberano para mover um povo estranho, para trazer disciplina e castigo quando ele quiser. A segunda coisa que nos mostra nesse texto a soberania de Deus está no versículo 9, 10 e 14. A Bíblia mostra-nos que Deus inclinou o coração do chefe dos eunucos para atender o pedido de Daniel. Ou seja, não é que Daniel tinha uma boa capacidade de argumentar, uma maneira de falar que convenceria o chefe dos eunucos. A Bíblia diz que é Deus que está a inclinar o coração ao pedido que Daniel fez. Deus inclina o coração, porque em condições normais aquele chefe devia negar, porque ele está a dizer assim: isso significa morte para mim. Por que vocês estão a fazer esse pedido? Vocês estão a pôr em risco a minha cabeça. Eu vou ser morto se eu atender o vosso pedido e deixar o pedido que a orientação que o rei deixou. Lembra-se rapidamente o que aconteceu no Egito, a maneira como Deus preservou a vida de Moisés, que foi quem libertou o povo. Foi no meio da decisão de Faraó de matar todos os meninos que nascessem. Mas Deus, que é soberano, ele trabalhou e agiu de maneira que Moisés nascesse ali, crescesse ali, aprender as coisas dali para ser um instrumento para libertar aquele povo. Então, Deus é soberano no seu agir. E muitas das vezes, quando ele está a agir hoje, nós não sabemos o que ele está a preparar para amanhã. É vantajoso, é próprio, é sábio. Aquele que, ainda que não sabe o que Deus está a preparar, confiar o que Deus está a dizer hoje e o que Deus está a orientar que aconteça na sua vida hoje. Muitas das vezes nós acabamos ficando tolos em nós mesmos por acharmos que somos mais espertos que Deus e entendemos melhor como as coisas funcionam. Muitas das vezes nos desviamos daquilo que Deus está a começar, mesmo que Deus tenha seus planos mais para frente. Então, vemos aqui a soberania de Deus em todas as coisas e Deus agindo sobre todas as coisas. O capítulo 2, versículo 20 e 22, e o capítulo 4, no versículo 34, mostra que até o tempo dos reis, ou seja, o próprio tempo é determinado por Deus, os reis e o seu reinado é determinado por Deus, os sábios e a sua sabedoria é determinado por Deus. Capítulo 2, versículo 20
A 22 diz assim: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está entre trevas e com ele mora a luz. Capítulo 4, versículo 32, ainda olhando essa questão de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a Bíblia diz que, dirigindo-se a Nabucodonosor, vamos ver isso um pouquinho adiante, mas para já esse versículo 32, serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quer dizer, ninguém pode ser rei porque deseja ser rei. E na verdade, muitas das vezes, aqueles que têm sistemas de reinado, entende-se que o reino é passado de geração a geração. Mas eu posso ser rei e meu filho não ser, se Deus quiser. Ou mata todos, ou mata-me, ou mata o... Deus faz o que quiser. Diz que as estações é Deus que determina. Os reis, quem vai reinar, de que tempo até que tempo, é Deus que determina. O povo que conhece a Deus tem aqui um consolo e um sossego. E nós às vezes reclamamos, por que fulano é que está a dirigir? Por que fulano é que está a presidir? Por que fulano é que é o chefe? Por que o fulano é que é o pastor? Por que fulano é que é o presidente? Por que é o fulano que é o mais... Deus é quem está a determinar as coisas. No seu tempo, Deus está a agir na maneira como Ele quer. Se nós conseguirmos em tudo quanto nós vemos, e nesse aspecto de quem está a dirigir, seja onde a pessoa estiver a dirigir, entender que Deus está agindo. E Jesus disse assim ao Herodes: você é rei porque o meu pai te permitiu que você fosse rei. Então, você vai determinar que eu mora porque meu pai determinou isso. Veja que Jesus não está ali a dizer: oh, você que é o rei Herodes, eu estou mal porque você é Herodes. Jesus está a dizer: você é rei porque o meu pai te concedeu isso. E quando nós entendemos da maneira como Jesus entende, nós vamos dizer, seja lá quem for, bom ou mau chefe, bom ou mau líder, você é, porque Deus te deixou aí. Deus é quem determina todas as coisas, é soberano sobre todos. E isso é o que nós devemos reconhecer. Aqui uma das lições é que ninguém é inteligente ao acaso. Ninguém é sábio ao acaso. E nem todas aquelas circunstâncias que nos permitem aprimorar as nossas capacidades são ao acaso. Há pessoas que nasceram numa família pobre, numa situação delicada, mas alguém um dia decide levar você para viver consigo e te dá a oportunidade de crescer, de estudar, até de se formar em faculdade. Não é ao acaso. E nós costumamos dizer, eu tenho sorte. Fui levado por fulano, por fulano. E este é um vocábulo que talvez até devíamos mudar. Em vez de dizer, eu tenho sorte, fui levado e formado por uma pessoa que nem é da minha família. Achei graça aos olhos de Deus. E Ele organizou que eu pudesse ser ajudado para estudar e ser formado. E isso não é o ponto, essa não é a primeira coisa. É que esta é a primeira necessidade que o jovem cristão precisa. Saber que você é o que é, não ao acaso. E que suas capacidades não são ao acaso. Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo sobre a sua inteligência, incluindo aonde você estudou e o que você estudou. A segunda coisa
O segundo ponto para nós aqui é que os que sabem que Deus é soberano sobre todas as coisas devem firmar-se nessa fé e buscar glorificar a Deus, ainda que seja contra o sistema. Então, essa é a resposta de quem de facto sabe e reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Vimos aqui que Daniel decidiu não ir à luz da determinação do rei. Ele sabia que a determinação de rei, da comida que ele devia comer e as bebidas, eram afrontas ao que Deus já tinha submetido. Vocês sabem que Deus naquele tempo tinha estabelecido uma dieta, o que o povo de Israel devia comer ou não comer. E era diferente da dieta da Babilônia. Então, para Daniel, comer aquelas comidas era desobedecer a Deus. Então, Daniel, ao mesmo tempo, sabia que submeter-se àquelas comidas era o mesmo que submeter aos deuses babilônicos. Então, ele mantém-se firme ao Deus de Israel e ele nega comer. Por saber que Deus é soberano, a atitude de Daniel neste contexto é de negar se submeter à determinação do rei que servia outros deuses. Mas não é só isso. Daniel confiou que Deus era capaz de o assistir. Não é só que eu estou a negar sem confiar nada. Daniel confiava que os objetivos de Nabucodonosor, que era o rei e quem mandava naquele país, e de facto esses objetivos deviam ser alcançados, podiam ser ainda alcançados, mas não pela via do sistema babilônico, mas pela via do sistema divino. Os amigos de Daniel tinham a mesma atitude. Estavam até determinados a morrer, mesmo se Deus não os assistisse. Veja o que eles dizem ao rei no capítulo 3, a partir do versículo 12. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás disposto e, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Determinação. Eles estavam determinados até a morrer. Eles estavam a dizer: Deus vai nos livrar, se Ele quiser. Mas mesmo se Ele não quiser e não nos livrar, saiba que nós preferimos morrer do que adorar a você. Daniel escolheu honrar e glorificar a Deus e não colocava seu próprio nome acima. Ele nos lembra aqui de João Batista. João Batista disse: importa que o nome de Jesus cresça, que ele cresça e que eu diminua. Então Daniel era teocêntrico no seu falar e no que ele fazia. Quando nós vemos o capítulo 2, versículo 27 e 28, Daniel diz assim, na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei.
Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as visões da sua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E Daniel começa a descrever. Imagine você lá na Babilônia, e você é o único que consegue revelar os sonhos, você é o tal profeta, tal pessoa poderoso. O que normalmente nós faríamos? Queríamos ser carregados. Tem aqueles que a sua Bíblia já não carregam. Tem que ser uma outra pessoa carregar a Bíblia, vir pôr no púlpito. Tem que passar de um tapete. Desde o carro tem que haver pessoas. Estou a ver alguns aí a sentir calor, a soprar. Assim tinha que estar alguém aqui a fazer isso enquanto... Okay? Nós, quando temos alguns dons especiais, algumas capacidades especiais, qual é o nome que nós colocamos à frente? O homem de Deus. Daniel está a dizer, saiba, ó rei, que há um Deus no céu, que é quem revela essas coisas. Não eu, não a mim, mas a Ele a glória. Aquele que sabe que Deus é soberano sobre os seus dons e capacidades e talentos, tem que procurar glorificar a Deus através desses talentos e esses dons. O nosso terceiro e último ponto é que as capacidades que qualquer pessoa pode ter vêm do Senhor Deus. E Ele as dá para que o nome dEle seja glorificado. Esse é o ponto. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá primeiramente para que o nome dEle seja glorificado. Daniel sabia que suas capacidades vinham do Senhor e não da qualidade de vida e nem de se encaixar no sistema. Daniel sabia que, mesmo não comendo aquelas comidas, a aparência física dele, querendo Deus, podia ser ou igual ou superior, mas que não haveria problema. Ou seja, Daniel estava convicto de que pode chegar às mesmas características que o rei Nabucodonosor deseja, mas sem se submeter ao sistema e aos deuses babilônicos, sem se submeter àquela dieta que é contra a dieta que Deus estabeleceu. Para nós hoje, a dieta é o evangelho. Não é tipo comer carne de porco ou não, mas é de facto o evangelho. A dieta da qual devemos comer e dependemos é o evangelho. E a personagem do evangelho? Jesus. Então Jesus é a nossa dieta principal. É o que nós devemos colocar acima de qualquer coisa, e acima de qualquer sistema, e acima de qualquer rei ou chefe, seja quem for. Sabendo que Deus é poderoso para nos ajudar a conseguir. Então Daniel pediu que experimentasse. Nós lemos esse versículo, versículo 12. Daniel pediu, experimenta, peço-te, experimenta, 10 dias. Em 10 dias sua aparência estará melhor. Daniel estava convicto de que Deus faria isso. A pergunta para mim e para ti é: quantos são os deuses no sistema da educação em Moçambique, já que estamos a falar da educação? Quantos são as boladas, ou quantas são as boladas e os esquemas no sistema? Quantos de nós cristãos não estamos envolvidos nesses esquemas e boladas? Quantos líderes não estão envolvidos? Quantos pastores não estão envolvidos? Quantos cristãos, líderes, seja quem for, estão pagando para admitir aqui ou acolá, ou para conseguir uma vaga ali ou acolá, até para conseguir uma promoção? No sentido de que não me é suficiente o que eu recebo. E essa foi a resposta que João Batista deu àqueles soldados. Nós agora que aceitamos a Jesus, o que é que devemos fazer? Alegrem-se com os vossos salários. Foi uma das coisas que João Batista disse. Dizem que um sapateiro, quando creu em Cristo, foi ter com Martinho Lutero e perguntou: agora eu já aceitei a Jesus, o que eu devo fazer? Martinho Lutero perguntou: o que fazes? Eu sou sapateiro.
vai fazer o melhor sapato que você consegue e vende-o a um preço justo. Isso é ser cristão. Fazer sapato é espiritual e Deus está envolvido nisso. A firmeza do Daniel fez com que resultados, não muito tempo depois, ele falou só de 10 dias, aparecessem. A primeira coisa que o versículo 15 nos mostra é que a aparência física de Daniel era muito mais melhor do que daqueles que se submeteram ao sistema babilônico. Este foi um dos primeiros resultados. A aparência física estava boa. Estava ao nível, na verdade, melhor ainda que o nível que as iguarias, as comidas do rei babilônico e seus deuses dariam. O segundo resultado é que deu Deus conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, diz o versículo 17. Então Deus multiplicou as capacidades daqueles que procuraram a glória para Ele. O terceiro resultado, em particular para Daniel, o mesmo versículo 17 diz isso, ao Daniel foi dado inteligência adicional, visões e sonhos. O versículo 20, depois de serem avaliados pelo rei, porque essa foi uma primeira avaliação lá a nível da copa, lá a nível da cozinha, onde comiam. Então, passaram 3 anos do curso de formação de Daniel e os outros 3. Quando passou esse tempo de estudo, aqui nós estamos a dizer que a inteligência, o conhecimento ou os dons são como que automáticos, são resultados do estudo. A Bíblia diz que Daniel e os amigos estudaram, aplicaram-se ao conhecimento, à apreensão das matérias, ao domínio da ciência, à análise dos fatos. E muitos dos nós cristãos saltamos esse ponto. Para alguns de nós o que importa é certificado para termos uma boa categoria ou para mudar de carreira. Não nos interessa se temos conhecimento ou não, que é vergonha para o Deus que nós dissemos que o seguimos. Então, levados ao rei, o versículo 20 diz que aqueles que não se submeteram ao sistema, nem às exigências do rei, foram achados 10 vezes mais inteligentes do que o sistema babilônico. Esse é o terceiro. O quarto resultado é que pela atitude de Daniel e dos seus 3 amigos, Deus foi conhecido e glorificado. Capítulo 2, versículo 47, nos mostra que o rei reconheceu a grandeza de Deus. Versículo 47, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Mas também o rei reconheceu os 3 amigos de Daniel. Capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Esse é o ponto. Confiaram nele. E o rei testemunhou isso. O rei viu que estes jovens confiam no tal Deus deles, que ele nem conhecia. Mas quando ele vê esse Deus agindo, ele diz: bendito o Deus desses aqui. O Deus desses seja bendito, porque eles confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Agora é o próprio rei a falar. Não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, preferindo morrer, sofrer e padecer, a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Ou seja, a maneira como eu estudo, a maneira como eu me aplico, a maneira como eu me desvio dos esquemas, é uma adoração a Deus. Não é só no domingo. A maneira como eu trabalho no meu serviço é uma adoração a Deus. É uma forma de servir a Deus com os meus dons, que nós estamos a chamar aqui de dons seculares. E o rei decretou que se respeitasse o Deus daqueles. Versículo 29.
Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus desses aqui. Deus nos dá os dons e as capacidades para que finalmente Ele seja conhecido e glorificado aonde quer que nós estejamos. No capítulo 2, versículo 48, a Bíblia nos mostra que Deus honrou a Daniel e a seus amigos. O capítulo 3, versículo 30 também mostra-nos que Deus honrou-os. E aqui chegamos a um ponto muito importante. Que em Cristo ganhamos quando perdemos. Esta é uma lição muito difícil. Ganhamos quando perdemos. Quando aparentemente estamos a perder, e isso dói. Porque muitas das vezes só estamos a ver o aqui e o agora. E aparentemente estamos a perder. E às vezes estamos mesmo, no sentido prático e de experiência. Imagine que você não quer se submeter a um esquema, você vai chumbar mesmo. Você não quer pagar para tirar carta de condução, você vai chumbar mesmo. E as tantas nunca vai conduzir carro. No sentido de que ter carta. Vai chumbar mesmo. Mas é uma resolução pessoal. Você que vai pagar o preço disso. Depende de você. E aqui pode haver muitos comentários sobre isso. Eu só estou a usar um exemplo geral que nós conhecemos. Em Cristo ganhamos quando perdemos. O próprio Jesus venceu quando morreu. Quando uns pensaram que estavam a ganhar porque ele estava a morrer, ele estava a morrer quando outros ele estava a ganhar quando outros pensavam que ele está a perder. Ou seja, quando pessoas pensam que você está a perder, estão a vencer você, se você está a fazer isso em Cristo, na realidade, você está a ganhar. Não necessariamente que você vai conseguir aquela vaga, aquela posição, aquelas coisas, mas que realmente você está a guardar o tesouro precioso no céu. É isso, guardar o tesouro precioso no céu. E Deus exaltou a Jesus. E por meio dele, não apenas Babilônia, como aconteceu com Daniel. Daniel só fez com que Deus fosse conhecido ali em Babilônia, com aquele povo ali. Mas este Jesus, que venceu quando morreu, fez com que a glória de Deus fosse conhecida em todo o mundo. E que todo mundo, aos que Deus tem chamado em Cristo, possam glorificar. Ou seja, quando pareceu que Jesus estava a perder, ele ganhou. E ao ganhar, a glória de Deus é em todo o mundo. Línguas, povos e nações, até aos confins da terra. Então, Daniel estava a fazer uma coisa pequenininha em Babilônia. Ou seja, não comer as iguarias do rei, não se submeter aos deuses de Babilônia. Daniel estava a fazer uma coisa pequenininha. Uma amostra de que há alguém maior, que vai fazer uma coisa muito mais maior, que vai glorificar a Deus em todo o sítio. E você é chamado a glorificar a Deus com uma coisa pequenininha. Outro problema é que nós queremos ter fama. Não precisamos. O pouco no lugar onde você está, procurando a glória de Deus, se são 2, 3 que vão conhecer a glória de Deus, através da sua atitude, no uso das suas habilidades, ali, você já está a imitar a Cristo. Porque você não é Cristo. Glória em todo mundo para Deus, só Cristo consegue. De facto, Ele conseguiu. Mas esse não é o único cenário. Tem um outro cenário em Daniel. É que Deus humilhou o rei por se orgulhar nas suas capacidades e não dar glória a Deus. Ou seja, no mesmo cenário, este rei que está a dizer glorificado, adore o Deus dele que é verdadeiro. Quando chegamos no capítulo 4, ele já se orgulha. Versículo 30 diz assim. Capítulo 4, versículo 30 a 33. Vamos ouvir o que é dito aqui de Nabucodonosor. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz,
ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens e passou a comer ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as unhas como das aves, porque exaltou-se nas suas capacidades e no seu poder. A Bíblia nos mostra a partir do versículo 34 até 37 que quando ele depois reconheceu que de facto eu sou rei, mas não sou nada, Deus é que é, ele foi recuperado, por assim dizer, e foi trazido de volta à consciência. E de facto é isso que Jesus sempre dizia. Jesus, em todo momento, ele dizia que ele está para fazer a vontade do Pai. Jesus estava preocupado em trazer glória para aquele que o enviou. E já mencionamos isso, que a vida está na morte para o cristão, a vitória está na derrota, a honra está na humildade e vergonha. É quando passamos por vergonha é que vencemos, se de facto estamos em Cristo. Só se ganha quando se aceita perder, quando se prefere não ter por causa de Jesus. Como os discípulos que deixaram tudo o que tinha, contrário do jovem rico que preferiu manter todas as suas riquezas. E Jesus disse, como é difícil que aqueles que se apegam às riquezas entrarem no reino. Quando estava a fazer, acho que o início do final do primeiro ou segundo ano do curso, no centro de Ribaue, na UP. Então, tínhamos um exame muito quente. E eu fiz uma cábula. E usei bem a cábula naquele dia. E depois do exame, nesse tempo eu já estava a liderar a igreja em Murupula. E tinha um vizinho bem ao lado da minha casa, que era professor e também estávamos a fazer o curso lá. Éramos um grupo de 4 professores no curso que eu fiz, que saíamos, professores que tinham feito o nível médio e depois, quando o governo abriu aquele programa de ensino à distância para aumentar o nível para a licenciatura. Então, muitos de professores em Murupula, não muitos, éramos 8, uns de física e outros de inglês. Viajávamos de moto para Ribaue, cortávamos lá no meio das matas. Então, depois do exame, o professor, que eram 2, mas um deles disse, eu não sabia que pastores cabulam. Uma das vezes que eu quis desaparecer, abrir-se a terra e eu desaparecer na minha vida foi essa. Eu senti uma vergonha, uma facada no meu coração, uma vergonha, uma tristeza, que passei quase 2, 3 meses a partir daquele dia a pregar isso na igreja em Murupula. Porque resolvi não cabular, porque foi difícil. Então, passei a ler, em vez de cabular. E alguém me disse, mergulha os pés na bacia, põe água na bacia e mergulha os pés, não vais apanhar sono. Foi essa a primeira coisa. A segunda coisa, decidi sair de trás, na sala dela, nos dias de exame, e sentar à frente do professor, para não cabular mais. Irmãos, minhas notas foram as melhores que eu já tive, desde que eu comecei a estudar, cabulando, do que quando deixei de cabular para estudar. Chama-se professor Maricoa. E ainda lembro, assim estou a ver a cara dele. E não sei o que fazer para lhe mostrar que estou arrependido de tamanho pecado e vergonha que eu cometi. Não precisamos cabular.
precisamos estudar e orar para glorificarmos a Deus. Algumas lições conclusivas aqui, irmãos. A primeira, você reconhece que é Deus quem dá as capacidades que você tem ou que qualquer pessoa pode ter? Esse é um primeiro passo, só o fato de reconhecer. Você reconhece que é Deus que dá as capacidades que qualquer pessoa pode ter, no sentido de que todo e qualquer dom perfeito está ligado à graça de Deus. E que nós precisamos confiar em Deus e nos dedicarmos como pessoas, ou seja, estudarmos de facto. Mas também reconhecer que ninguém é inteligente por si, ainda que há pessoas que não reconhecem isso. E já dissemos que isso não significa que não devemos estudar. Então aqui o ponto é, você reconhecemos nós que é Deus que dá as capacidades intelectuais. Segunda aplicação ou lição conclusiva, você usa suas capacidades intelectuais ou técnicas para glorificar a Deus. Ou seja, o que você está a fazer, você tem o desejo e a intenção de glorificar a Deus nisso que você está a fazer. Quando Deus te dá a inteligência e a sabedoria para fazer o que você faz, você está a fazer isso para a glória de Deus? 3. Você fala às outras pessoas o quanto você vê e reconhece que é Deus que dotou você de tais capacidades, como Daniel fez. Há um Deus, não eu. Ele é que revela. Você faz isso. 4. Você evita esquemas e sistemas acadêmicos para que Deus seja glorificado, mesmo se isso resultar em prejuízo para você. E é aqui onde muitos de nós travamos. Jesus disse, a semente que não morrer não produz nada. Vai ficar ela só. 5. Você ora por orientação no uso das suas capacidades e pede Deus sempre para o lembrar que você recebeu os seus dons e capacidades de Deus, reconhecendo a cada momento que seus dons ou talentos vêm do Senhor Deus. E decidindo em seu coração usar teus dons e talentos sempre para a glória de Deus em qualquer área onde você estiver, seja na escola ou na faculdade, no sentido de inteligência e sabedoria. Eu lembro que depois transferi do centro de Ribaue para o de Napipini, e quando cheguei na Napipini, a turma de Napipini tinha muitos esquemas de interajuda na sala de aulas. Passavam-se cábulas e respostas. E aquele que não fizesse parte desse sistema, até usava um termo bíblico, é um Judas. Então, eu não sei se você é chamado de Judas na sua turma, por evitar os esquemas, ou você também faz parte dos esquemas na escola ou na faculdade. Você usa a arte que Deus te deu para a glória dele, a música, quando cantamos. Muitos de nós, quando cantamos, estamos preocupados com nós mesmos. São poucas as pessoas que, quando cantam, estão preocupados em transferir glória para Deus. Queremos ser vistos, sabido que somos o melhor grupo, temos a melhor voz, temos a melhor melodia, temos os melhores instrumentos. Normalmente queremos que alguma coisa de nós seja sabido e conhecido. E em nenhum momento, ou talvez, nem sempre, temos o objetivo de que em tudo que nós vamos cantar, o nosso posicionamento, que as pessoas vejam Jesus nisso. Ou quando estás a jogar futebol, você vê de que maneira, quando você está a jogar futebol, Deus é conhecido, é visto.
Mas tem futebol, Deus tem a ver com futebol. Assisti um filme Desafiando os Gigantes e achei interessante o que o artista diz, o treinador diz à sua equipe. Porque um dos jogadores lá diz, achas que Deus está interessado no futebol? Ele diz, Deus está interessado em você. E se você está no futebol, então Deus está interessado no futebol. Porque você vai mostrar a glória dele no futebol. E na barbearia? Você é um barbeiro, corta a barba a alguém, ou o cabelo. Deus está sendo visto nisso. Ou quando colocas mechas às outras mulheres lá no bairro. De que maneira Deus está sendo visto? Isso tem que ser a nossa preocupação. Ou na alfataria. Quando eu estou a fazer roupas, seja túnica, seja calças, tenho que estar preocupado de que Deus seja visto. Há alguns cristãos que são alfaiates. A roupa que faz, às vezes cose mal. É crente. Faz a melhor roupa possível, da melhor maneira possível. E até se você falhar, diga, prefiro não receber. Vou fazer de novo para si uma outra roupa. Até que Deus seja glorificado. Na carpintaria, como você faz os bancos? Isso é um dom que chamamos de secular. Como é que você está a fazer a mesa? Como é que você está a limar? Como é que as pessoas vão ver a beleza de Deus na mesa, na cama ou na cadeira que você fez como carpinteiro? Ou como pedreiro? Como é que as pessoas vão ver a glória de Deus na parede que você fez ou no reboco que você fez? Ou na maneira de você fazer o trabalho lá? Em tudo. Ou como eletricista. Como eletricista, Deus pode ser visto na maneira como você é eletricista. Tudo que nós fazemos em Cristo é espiritual, no sentido de que está a transferir ou a transmitir ou a mostrar glória para Deus. Lembre-se que Jesus, a quem segues, é um excelente modelo, já dissemos isso. Ele é que em tudo buscou manifestar o poder e a glória de Deus, fazendo tudo o que fizesse aqui na terra, para que o Pai que estivesse no céu fosse conhecido. E não se envolveu nos esquemas e sistemas dos fariseus. Ele sempre foi luz onde ele esteve. Por causa disso, se nós dissemos que estamos nele, devemos fazer como ele fez também nas academias, nas faculdades ou nas escolas. Daniel, portanto, apontando para este Jesus, como já dissemos aqui, ele ficou firme e contra o sistema babilônico. Por isso, a inteligência e a sabedoria melhores a eles foram dadas. E quando isso aconteceu, Deus foi conhecido e glorificado. Nossa oração é que o Espírito Santo possa usar cada um de nós na nossa própria Babilônia. Eu não sei onde que é a sua Babilônia. Mas que lá na sua Babilônia, Deus possa firmar você de coragem. E você preferir perder e sair em prejuízo, mas que você esteja lutando para a perfeição, para o melhor bem. Se você recebe um certificado, seja no Instituto de Ciência, seja onde for, que você está a sair lá com capacidades mesmo. Não um enfermeiro que só tem, ou um técnico de saúde que só tem certificado, mas não consegue fazer nada. Não um professor que foi formado, mas não consegue nem ler. E é cristão. Que nos empenhemos, que aquilo que Deus nos dá, nós possamos aprimorar e que de facto sejamos pessoas que usam seus dons seculares na sociedade de maneira que vai trazer glória para Deus. Se nós como igreja, como cristão, vocês como a geração, a próxima geração da igreja, começam agora a se envolver em esquemas e não estudam, e não se aplicam, e não dominam a ciência, esse país não tem esperança. Vamos reclamar do presidente, do ministro, dos partidos, mas nós, os cristãos, não fazemos nada, no sentido de que não nos aplicamos para estudar, conhecer e dominar, e aonde estamos, servirmos de maneira que Deus seja conhecido e glorificado.
Só reclamamos com o presidente, com o diretor, e com o chefe, com o ministro, mas nós não estamos a agir no uso dos nossos dons seculares, a arte e os vários outros que aqui mencionamos. Então a nossa oração de facto é que o Senhor nos faça estudar com seriedade e nos torne inteligentes e sábios. Não só isso, nos dê a resolução dentro do nosso, decisão dentro dos nossos corações, que nós vamos servir da melhor maneira possível, ainda que isso nos cause prejuízo. E que no fim, cada um de nós possa dizer: a minha inteligência e sabedoria não são para mim, mas são para Deus. Senhor, ajuda-nos como jovens, como igreja, como teu povo, não só a aprimorar os dons e capacidades que nos dás, com toda a dedicação e força e zelo, e que de facto possamos dominar as áreas técnicas de conhecimento, aplicando a inteligência que você nos dá aonde nós estivermos, seja em que direção ou em que área cada um de nós está, como povo, como igreja, como crentes. E nos faça usar isso em sítio que estivermos, para a sua glória, reconhecendo que o que você nos dá, você quer que nós usemos para que você seja conhecido e que a tua glória seja espalhada nos setores, nas áreas, nos sítios onde nós aplicamos esses dons. Te pedimos isso por causa de Jesus. Amém.